Olá meus caros, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu estou aqui para apresentar mais uma lista de 3 itens indispensáveis para iniciar um guarda-roupa temporal. Hoje a gente vai falar de sapatos. E tem muita gente que diz que os sapatos são o item mais importante dentro de um guarda-roupas. Na nossa lista a gente vai ter 3 opções que vão desde o sapato mais esportivo até o sapato mais formal. Assim vocês vão estar preparados para qualquer ocasião e também vão ter opções para incrementar e desempenhar um estilo realmente de qualidade. Então, meus caros, eu tenho que deixar uma coisa um pouco clara antes da gente começar com a lista em si. Cada um serve a um tipo de ocasião específica. Como eu já disse anteriormente, eles têm essa natureza. Porém, vocês podem brincar um pouco com as regras e de vez em quando quebrar ou distorcer alguma delas. Isso vai de vocês. Eu diria que tem um modelo aqui que é especialmente capaz de fazer isso. E é por isso que ele é tão importante e ele é tão essencial para essa lista. Na verdade, eu montei essa lista em volta dele. E vocês vão entender muito bem isso ao final desse vídeo, beleza? Então fiquem ligados que a gente vai começar agora. Então vamos lá, começando a nossa lista com um item realmente bem interessante e muito conveniente, que é o tênis clássico. O tênis clássico é uma peça de extrema conveniência, de verdade. Ele é o item que eu imagino que vai ser mais utilizado por vocês no dia a dia, ou seja, vai ser o item que vocês vão depositar maior carga de utilização. Ele é muito conveniente porque ele se encaixa em várias ocasiões, principalmente as ocasiões casuais e esportivas. Então aí a gente já tem desde o início um item que permite que a gente brinque bastante com 2 espectros do nosso termômetro de formalidade. A ideia de incluir um tênis clássico nessa lista vai muito além da comodidade de ter uma peça temporal que figure aqui entre os 3. Não é isso, ele realmente é muito importante. Por quê? Porque, como eu disse, é uma peça que é facilmente adaptável e que tem uma alta resistência ao estresse do uso. Não é que você também vai destruir a peça, não é isso. A questão toda é entender como a utilização das peças estressa elas e danifica elas. Isso é natural. A contingência é um elemento que a gente tem que saber controlar. Essa é a grande questão. E como não é tão caro quanto um sapato social, é muito interessante que a gente tenha ele como aliado para ser usado no dia a dia. O tênis deve ser realmente bem conservador. Eu recomendo isso. Nada muito rebuscado, nem muito high-tech, sabe? Aqueles modelos que são muito... Eu recomendo muito as cores branca, marrom, preto e azul marinho. E também muita atenção aos materiais. Aqueles que eu recomendo são tecido, couro e camurça. Meus caros, agora a gente vai para o segundo item da nossa lista. E eu já adianto que esse vai ser o outro extremo do nosso medidor de formalidade. Esse calçado vai ser o companheiro de vocês nas ocasiões mais sociais, mais solenes e mais requintadas. A gente vai falar agora do derby. É isso aí, o derby. O derby é um tipo de sapato social, tá? Muita gente pode até me questionar, falar, Jorge, mas tu não acha que o mais indicado seria, nesse caso, o Oxford? Não, eu não acho. E eu vou explicar o porquê. Porque ele é muito mais difundido, ele é muito mais fácil de ser encontrado aí no Brasil. O Oxford, querendo ou não, acabou se tornando um sapato mais de nicho e geralmente ele também custa mais caro. O Oxford realmente é bem mais simples e acaba sendo um pouco mais formal que o derby. Tá, e como funciona essa diferença? No derby, a sobreposição é feita da parte traseira à dianteira, ou seja, a parte traseira ela se sobrepõe à dianteira. No caso do Oxford, é o contrário. A peça de couro frontal do sapato é que se sobrepõe sobre a parte posterior. E essa é basicamente a diferença, apesar das funções praticamente iguais. E é por isso até que existe meio que uma rixa entre quem gosta mais do derby e quem gosta mais do Oxford. Eu particularmente gosto dos dois e não tenho tanta distinção. Em sugestão de cor e acabamento, eu sugiro couro polido e preto. Nada de muitos detalhes, como já foi dito antes, ou de camurça e suede. Não, couro polido simples, 100% natural, de bico arredondado. Nunca compre um sapato de bico chato. Sapatos de bico chato são sinônimos de sapato de baixa qualidade. Agora que vocês já conhecem 2 itens na nossa lista, não deixa de dar o like. É realmente muito importante para mim. Isso me ajuda demais, me motiva a trazer novos vídeos e novos conteúdos
Eu agradeço demais se você puder fazer essa gentileza. Então vamos lá, cavalheiros, vamos para a terceira e mais importante dica, né, da lista. Esse item eu considero realmente o mais versátil e um verdadeiro trunfo dentro dos calçados masculinos. É realmente arrasador. Eu estou falando do loafer. Da feita que a gente começa a usar esse sapato, tudo muda. É impressionante o poder que ele tem. Muita gente acaba confundindo o loafer com o mocassim, porque realmente existe uma similaridade dos dois modelos. Na verdade, a história do loafer surge a partir do mocassim. Ele é praticamente um mocassim com sola rígida. Eu considero, na verdade, o loafer o sapato mais importante dessa lista. Ele é o sapato que realmente é um divisor de águas. Ele se encaixa em praticamente todas as situações de uso que um homem precisa ter. São raras as exceções. Por quê? Porque ele tem um design muito simples. Alguns sapateiros decidiram colocar uma sola rígida nos mocassins e o resultado disso foi o loafer. Mas não confundir, ele não é um mocassim. Ele tem realmente uma origem comum, mas eles não são o mesmo sapato. O fato dele ter recebido uma sola rígida modificou muito a forma como ele foi usado daí em diante. Isso realmente modificou as possibilidades de uso, tornando ele mais formal. Mas com essa simplicidade do design, isso permite que ele paire de um lado a outro dentro do nosso espectro de formalidade. E isso é muito interessante, porque imagina só, um sapato que você pode usar tanto num evento formal quanto numa situação esporte. Essa é realmente a capacidade que o loafer tem e que o mocassim não tem, assim como o derby não tem. O derby está ali praticamente preso dentro do final do casual até o formal. O mocassim está dentro ali do casual e do esporte. O loafer não. Ele pode ser usado numa ocasião esporte, sem meia, por exemplo, ou com uma meia invisível, assim como ele pode ser usado dentro de um evento formal. Você vai entender o potencial do loafer quando começar a usá-lo. Com um loafer no seu guarda-roupa, você vai poder criar uma gama gigantesca de outfits. Ele realmente pode ser usado de diversas formas incríveis, basta que você tenha um pouco de criatividade. Mas e aí, Jorge, ele tem algum ponto negativo? O único ponto que pode não agradar a todo mundo é o fato dele ser um sapato, assim como o mocassim, um pouco mais cavado no pé. Ou seja, ele revela muito do seu pé ou da meia que você está usando. Isso para muita gente não é muito convidativo, porque muda muito a silhueta dos pés. Mas se para você isso não é um problema, vá fundo. O loafer é uma excelente opção. Para quem está começando, eu recomendaria um loafer de cor bem escura, tipo um tabaco, sempre em couro polido. Mas se você quiser enriquecer mais ainda o seu guarda-roupa, você pode adquirir ainda mais um outro em camurça, que eu recomendaria ou bege ou caramelo. Dessa forma você vai realmente ter diversas opções para começar com tudo nesse mundo sartorial, nesse mundo do estilo. Lembrando também que dentro dessa categoria dos loafers, né, dessa espécie de sapatos, existe ainda uma diversidade de outros submodelos, como o kilt loafer, que é um sapato que possui esse detalhe que parece uma franja ou uma saia. O penny loafer, que é o modelo mais difuso e mais fácil de ser encontrado, que se assemelha mais ao mocassim. Existe também o tassel loafer ou loafer belga, que é o meu favorito e que tem essa assinatura, essas linhas mais simples. E existe também o strap loafer, que é também conhecido como Gucci loafer, que é um loafer que possui a tira que faz pressão sobre o pé em metal e não mais em couro, o que é muito interessante. E é por isso que esse sapato é considerado tão poderoso. E muita gente alega que esse sapato seria o mais importante e mais decisivo, que você só precisaria realmente dele. Eu discordo um pouco disso porque você acabaria se tornando muito monotemático, apesar dessas diferenças de modelos que a gente encontra do mesmo tipo de sapato. Bem, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, tanto quanto eu. Eu realmente me diverti bastante preparando ela para vocês. E eu tenho certeza que agora vocês estão mais do que preparados para comprar os primeiros sapatos atemporais de vocês. Mas atenção, hein? Esses não são os únicos sapatos considerados atemporais. Existe uma outra variedade gigantesca de modelos e que eu pretendo trazer aqui no futuro. Então, para não perder esse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vocês vão estar sempre atualizados com tudo que eu lançar por aqui. E é isso aí, pessoal. Esse é o Amazon Dandy. Eu sou o Jorge Henrique Pratagi e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Falou!